Bora pro vídeo! Fala galera, então eu tô aqui pra mais um vídeo no Close na Gringa e eu espero que você esteja bem-vindo, né? Ao menos eu espero transmitir um bem-vindo, porque normalmente as pessoas se sentem agredidas quando eu falo e eu não sei porquê, então se você se sentir agredida, deixe no comentário. Enfim, isso não é o assunto. Sobre o assunto de hoje eu queria dizer, ou melhor, falar sobre escola. Como é a escola na Suíça? E quais são as diferenças, assim? Eu vou falar mais da Suíça porque você já conhece o Brasil e já sabe como a escola no Brasil funciona. A primeira coisa que eu anotei foi que aqui a gente estuda até o ensino médio, as crianças estudam a semana toda. Do infantil, primária, ensino médio, tudo mais ali é o dia todo. A semana toda, menos quarta-feira. Eu vou explicar aqui. Ou seja, você estuda das 8h15 até as 16h25 toda semana. Você come na escola se você mora longe, e se você mora perto, tipo 10, 15 minutos a pé, você vai pra casa comer e depois você volta pra escola. Mas quem mora longe, normalmente, come na escola e aí você tem um intervalo lá no pátio, né, depois. No caso, a gente tem uma cantina, né, que eu não anotei aqui no meu roteirinho, mas eu tô lembrando. Agora, porque a gente tem uma cantina, no caso, você pega aquela tábua, né, eu não sei, aqui a gente se chama platô, que é uma tábua, né, a gente pega o prato, aí a gente chega lá no cozinheiro, tem, tipo, feijão, arroz, legume e carne e tal. Tem umas opções, você chega lá e fala, eu quero arroz, eu quero carne, eu quero legume, eu não quero feijão hoje. Aí eles também dão uma sopa, que aqui a gente tem a entrada, que é a sopa, aí depois a gente tem a saladinha, e depois a gente tem o menu. Aqui a gente tem um hábito de, quando você vai comer fora, na escola, essas coisas assim, é a sopa e a entrada, depois você come a salada, ou você come o prato principal e deixa a salada pro final. Depende de cada pessoa, mas aqui mais ou menos é assim. Então, você pega seu pratinho, você chega lá na cantina, você pega o que você quer comer e você senta. Aí eles sempre te dão, tipo, uma garrafa que você vai encher lá na torneirinha com água e coloca na mesa pra todo mundo. E, tipo, são umas mesas grandonas, tipo, por turma, dependendo da escola, ou seja, por turma ou é uma mesona grandona e senta lá quem quiser. Aí você vai, pega a garrafa de água e coloca na mesa pra todo mundo. E quando você acaba, você vai lá, limpa seu prato, tipo, você joga o resto na caixinha de resto, coloca o talher no lugar do talher e coloca o prato lá, e depois você vai embora, que a tia da cozinha vai lá e limpa. Mas é bem legal, é tipo, bem diferente, você tem tipo um estilo, como é que eu falo, meio americano, né? É uma coisa que quando eu cheguei aqui eu achei super top. Mas depois disso, uma coisa que eu notei é que... Gente, não se preocupe, porque eu tô lendo meu roteiro que tá aqui embaixo, né? Como eu disse, você estuda a semana toda e sobre a quarta-feira, o que acontece na quarta-feira é que você só estuda de manhã, ou seja, você vai até as 8h15 até, vamos dizer, 11h45 e depois você tá liberado o dia todo até quinta, né? Porque quinta você volta às aulas, infelizmente. Aí é assim, né? A semana toda até do infantil até o ensino médio, acho que a primária também era assim. Aí você estuda o dia todo, menos quarta-feira, à tarde. Na Suíça, uma coisa que é diferente do Brasil é que a segunda língua obrigatória para você aprender no Brasil é o inglês. Na Suíça, no caso, é o alemão, porque a gente tem a fronteira com a Alemanha aqui, né? Mas aqui a segunda língua obrigatória é o alemão. Então, no caso, no Brasil é o inglês e você tem certas escolas têm a opção também do espanhol. Eu lembro que eu estudava lá no Ibituru, em Governador Valadares, a minha primeira língua era o inglês e depois, quando chegou o espanhol, a gente tinha que estudar o espanhol também. Mas, tipo, foi bem no quinto ano, antes de eu vir embora, que a gente começou a estudar espanhol. Infelizmente, porque eu amava. Aí, depende da escola, né? Tem o espanhol e não tem. Mas o alemão, ele leva prioridade, mais prioridade do que o inglês. Então, na minha escola, o caso era que eu tinha 3 línguas,
além do meu português, porque eu não falo português uma merda, igual em francês. Então, na minha escola, eu tinha o alemão, o francês e o inglês. Porque aqui na minha região da Suíça a gente fala francês, eu moro no Valais. Na escola a gente aprende o alemão e o inglês a mais. Ou seja, eu era muito fodida quando eu cheguei aqui, porque eu não sabia nada. O meu inglês era o inglês americano e aqui eles estão mais no inglês britânico, porque tem o Reino Unido aqui pertinho, então era bem diferente. Ou seja, eu me fudi muito na matéria do inglês e muito na matéria do alemão, além do francês que eu tinha que aprender e me fudia também. Aliás, eu não lembro nadinha de nada de alemão, infelizmente. Então, próximo assunto é aqui o jardim de infância. Aí tem o jardim de infância, escola primária e tem o ensino secundário, que é a escolaridade obrigatória aqui, que a gente chama de CO. Como eu disse antes, o ciclo de orientação, que vai até os 15 anos por aí. Quando você chega aos 15 anos, você acabou a escolaridade obrigatória, você tem a opção de fazer o secundário 2. Mas aqui é diferente, amados. Quando você chega no ciclo de orientação, porque, como eu disse, as escolas aqui são separadas. Quando você acaba, vamos dizer, o 6º ano ali, você vai passar para o ensino fundamental 1. Ou ensino fundamental... Vamos dizer, ensino fundamental 1, que é o seu. Aí você faz o 9º, 10º e 11º, que eu acho que é isso. E você acaba a escolaridade obrigatória. Mas como eu disse, aqui a gente muda de escola. Pela terceira vez que eu tô dizendo isso, que agora que eu percebi. Aí você muda de escola e quando você vai pra essa escola, as matérias principais começam a ter níveis. O que eu quero dizer é que, tipo, vamos supor que as 4 matérias principais, ao menos na minha época, era assim. Era o francês, o alemão, matemática e ciência. Essas 4 matérias tinham níveis que separavam a turma em 2 grupos. O que acontecia é que tinha o nível 1, que eram os alunos que tinham boas notas, e tinham a gente, nível 2 aqui embaixo, porque a gente não tinha boa nota, a gente era aqueles alunos médios que passava por um fio, né? Então eu era esse tipo de aluno, porque eu era horrível na escola, eu acho que eu ainda sou, mas o que eu tô fazendo agora é diferente, que eu vou falar mais pra frente. Aí tinha nível 1 e nível 2. Aqui, o máximo das notas é 6, o médio é 4. E o 0 é só se você copiar mesmo. Aqui, a mínima que você consegue ter é o 1. O 1 a gente ganha de presença. Aí o 0 é se você copia, você leva um 0, e se o professor pega vocês também, né? E a máxima é o 6, ou seja... O nível 1 era para os alunos 5, 5, 5 e 6, que seria o 8, 5, 9 e o 10, mais ou menos, no Brasil. Então, a máxima, o nível 1, era só para esses alunos aí. Ou seja, você separava a turma em 2, os que tinham boas notas e o que não tinha, de cada classe. Ou seja, a metade da minha classe nível 1 mais a metade da classe nível 1 da outra classe fazia uma turma nível 1 para matéria de matemática, que é bem complicado quando eu tô tentando explicar aqui. Espero que vocês estejam entendendo. E a metade nível 2 dessa classe, mais a metade nível 2 da classe B, era uma turma de matemática diferente. Ou seja, a gente mudava os professores. Então, por isso, quando você... Aí você fazia os 3 anos do ensino fundamental 1 com níveis. Quando você passava de ano ou de semestre, você podia ou passar para o nível 1 ou passar para o nível 2, se você aumentasse ou diminuísse as notas. No meu caso, eu sempre fiquei no nível 2, que era aqui embaixo, né? Tadinha da gente. E o Ed tava lá no nível 1, que o Ed tá aqui presente com a gente de novo. Então, quando você acabava o ensino fundamental 1, ou seja, a escolaridade obrigatória, você tinha 2 opções. Na verdade, 3. Aí a primeira opção, quando você acabava a escolaridade obrigatória, ou você ia fazer a OPP, que era para aqueles alunos nível 2 que não tinham boas notas para ir pro colégio. Aí a gente ia aí eles iam para OPP, que seria o último ano de escolaridade obrigatória. Era uma escola diferente também, né? A OPP é uma escola à parte. Aí você ia para essa escola, você refazia um ano para não ficar sem fazer nada.
E daí, se você tivesse boas notas, você conseguia passar pro colégio, que seria o ensino fundamental 2. E se você não... E se você não for pro colégio... Desculpa, se você não for pro colégio, você vai pro curso técnico, que é que a gente chama de aprendizagem. No caso, se você acabar a escola e quiser ir pro curso técnico, você pode. Mas se você não conseguir o curso técnico, você também pode ir pra UPP, que é a escola pré-profissional, que também vai te preparar e te ajudar a encontrar a sua aprendizagem, o seu curso técnico, para você continuar. O curso técnico é uma escola e um trabalho ao mesmo tempo, que o curso técnico eu vou trazer em um próximo vídeo. Mas enfim, quando você acaba a escola, você tem essas 3 opções. E o colégio era realmente para os garotos nível e garotas nível 1, que eram tipo notas máximas, o que no fundo eu realmente odiei, porque eu não era boa e eu queria continuar a escola. Então eu fui para o UPP e eu não consegui as notas, então eu fiz uma aprendizagem, meu curso técnico que eu tô fazendo agora, mas como eu disse, eu vou trazer no próximo vídeo, e eu tô repetindo as coisas, mas enfim, tô meio nervosa, né? Ainda não estou acostumada. Então você fazia isso, né? Aqui, que é o último pontinho que eu trouxe aqui pra vocês, que é que as aulas, as matérias são bem diferentes. Tipo, bem diferentes, que eu quero dizer que já a minha matéria da minha região aqui, o nosso português é o francês, que é a língua deles. Ou seja, a gente estuda francês e vocês estudam português, né? Mas aqui as aulas que você tem no Brasil e a gente não tem são a de biologia, física, química, filosofia, sociologia. Algumas escolas têm, outras no Brasil não tem. Mas aqui a gente não tem nenhuma dessas matérias. Aqui as matérias que nós temos é que a gente tem a religião, matemática, o francês, que no caso seria o português, alemão, o inglês, ciências, história, geografia, informática e educação física. E aí a gente tem, tipo, uma aula suplementar. Desde o 4º ano, mais ou menos, as crianças aqui começam a ter o CIP, que é uma aula sobre sexualidade para as crianças, para as crianças começarem a ficar cientes do próprio corpo, que não podem deixar as outras pessoas tocarem. E quando você vai evoluindo, tipo, as aulas vão ficando mais sobre coisas que os adolescentes precisam saber, porque você vai começar de criança, vai começar a virar um adolescente. Então, tem 1 a 2 aulas dessas por ano em cada turma, né? Em cada ano. Então é por isso que é bem importante essas aulas. E a gente tem, eu acho que no Brasil também tem. Aqui a coisa que a gente tem também é tipo uma palestra sobre drogas e tudo mais. Aí vocês têm aquele leãozinho, que eu esqueci o nome dele. Eu lembro que eu queria muito fazer, mas eu nunca fiz porque eu cheguei aqui e pronto, eu não voltei pro Brasil desde então. Então foi mais ou menos isso aí que eu quis trazer. Eu espero que tenha ficado claro, apesar do meu nervosismo, e continuar falando coisas desnecessárias, ou se não continuar repetindo coisas. Mas enfim, espero que você tenha gostado, que você tenha captado, né? A gente fala capter, que você tenha entendido o que eu quis dizer. Então eu e o Ed vamos deixar vocês por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Desde o 4º ano, mais ou menos, as crianças aqui começam a ter o CIP, que é uma aula sobre sexualidade para as crianças, para as crianças começarem a ficar cientes do próprio corpo, que não podem deixar as outras pessoas tocarem. E quando você vai evoluindo, tipo, as aulas vão ficando mais sobre coisas que os adolescentes precisam saber, porque você vai começar de criança, vai começar a virar um adolescente. Então, tem 1 a 2 aulas dessas por ano em cada turma, né? Em cada ano. Então é por isso que é bem importante essas aulas. E a gente tem, eu acho que no Brasil também tem. Aqui a coisa que a gente tem também é tipo uma palestra sobre drogas e tudo mais. Aí vocês têm aquele leãozinho, que eu esqueci o nome dele. Eu lembro que eu queria muito fazer,
Mas eu nunca fiz porque eu cheguei aqui e pronto, eu não voltei pro Brasil desde então. Então foi mais ou menos isso aí que eu quis trazer. Eu espero que tenha ficado claro, apesar do meu nervosismo e continuar falando coisas desnecessárias. Ou se não, continuar repetindo coisas. Mas enfim, espero que você tenha gostado, que você tenha captado, né? A gente fala capter, que você tenha entendido o que eu quis dizer. Então eu e o Ed vamos deixar vocês por aqui e até o próximo vídeo.